Glória a Deus, a paz seja convosco. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Ele por mais esta oportunidade em sua presença. Agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado, por Deus estar conosco em mais este dia, em mais essa celebração. A palavra de Deus diz que poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas estamos juntos, unidos e reunidos para glorificar o santo nome do Senhor. Quero orar com você para nós podermos iniciar o nosso culto. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pelo privilégio que temos de estarmos unidos, não só através da internet, mas principalmente unidos através do sangue do Cordeiro, que nos redimiu, que nos trouxe para ficarmos todos juntos como uma só família. Que esse tempo, nesta noite, possa ser um tempo de glorificação, um tempo de louvor, um tempo de exaltação ao nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e bendito através da sua vida nesta noite e que você aprenda um pouco mais de Deus. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Para você que está chegando agora, perdeu as orações, perdeu os louvores, quero te convidar na semana que vem a chegar um pouquinho mais cedo. Esse tempo de comunhão, ele é precioso. Ele não é uma perda de tempo. Às vezes as pessoas elas acham que os louvores eles acabam se estendendo como se fosse um prelúdio para que as pessoas que estão atrasadas possam chegar. Louvores e orações no início do culto, eles não são aqueles trailers que passam antes do filme começar no cinema. Eles são expressando a nossa gratidão ao Senhor. Não há nada mais importante que isso. Na palavra que decorre desta adoração. O seu coração ele tem que estar preparado para receber. A comparação que é feita é de um terreno que precisa ser passado o arado. O arado ele quebra pedras, quebra torrões de terra mais duros, para que quando a semente ela cair, ela possa germinar. A palavra dos semeadores fala sobre isso. As sementes que caem num campo bom e elas dão fruto. Mas as sementes que caem à beira do caminho e elas são roubadas pelos pássaros, elas caem em meio a espinhos, crescem, mas elas são sufocadas pelas tribulações e às vezes isso acontece com você, você não sabe para onde ir. Mesmo de acordo com a palavra, você não sabe o que fazer. Porque as lutas elas são tremendas, mas como o teu espírito está mais fraco que a tua carne, o que acontece é que você padece. E há aquelas que caem no meio das pedras. Elas crescem, mas não conseguem fincar as raízes. Então o cristianismo ele é superficial. Convido você a vir para assistir o culto conosco às 19 horas pontualmente. Mas já prepara o seu coração antes. Já deixa a televisão, deixa o videogame, deixa as coisas seculares e você começa a ter um tempo. Tenha um tempo, experimente isso. 10, 20 minutos antes da palavra, experimente entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor pedindo que Ele fale com você. Você vai ver a diferença que é. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema nossa necessidade. Desejo ou necessidade? Muitas vezes confundimos estes conceitos e achamos que desejo e necessidade é a mesma coisa. O mundo tem falado que é a mesma coisa. Se você não satisfizer o seu desejo, você morre. Pessoas estão cada vez mais entrando em dificuldades emocionais porque elas querem coisas que não conseguem e aí elas se frustram. E aí o nome que muitas vezes é dado é o nome de transtorno. Necessidade é algo sem a qual eu não posso viver. Ou que
Na sua ausência vai gerar um grande dano. Mas, em regra, você não pode viver. Você não pode viver, por exemplo, sem consumir água. É uma necessidade para você. Sem o ar que você respira. Sem o ar que você respira. O líquido que você toma. Isso são necessidades. Mesmo uma mão, mesmo uma perna, mesmo algum órgão, mesmo que você seja tetraplégico, você não é uma necessidade. Alguns órgãos do seu corpo. Eles facilitam, mas eles não são necessários no sentido de que sem eles você não vive. Então você tem que entender que é diferente necessidade de desejo. Desejo é desejo. Parece brincadeira, mas é isso. Quando no filme do desenho, desenho de Aladim, ele encontra a lâmpada mágica, quando ele esfrega a lâmpada, o gênio sai e fala assim, quais são os seus desejos? E aí Aladim fala assim, não, eu gostaria que a minha amada me amasse. Ela falou, isso eu não posso fazer. Eu posso conceder para você desejo. Uma vontade, um desejo normalmente é gerada pela concupiscência, pelo desejo, pela cobiça dos seus olhos. Quando nós convivemos numa sociedade consumista como a que nós vivemos, nós desejamos coisas como se fossem necessidades. Então talvez se você estivesse morando num lugar bem pobre, você não estivesse preocupado com o celular do último tempo, o último modelo. Ou se tem Wi-Fi ou não tem. As prioridades são outras. Nós vemos algo que o outro tem, que nós queremos também. Isso é desejo. Quase nunca é uma necessidade. Desejo passa. Necessidade não. Nós vivemos em tempos de Covid em que um estado de gravidade é que a pessoa não consegue respirar. Quando a titia foi para o hospital e ainda não tinham detectado que ela estava com Covid, vai daqui, vai de lá, e chegou um momento que a médica falou assim, olha, nós vamos ter que entubar. É uma necessidade, porque se nós não entubarmos, ela morre. Não era um desejo, era uma necessidade. O verso que ficou da semana passada é Salmo 123, 3, que diz, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Uma coisa identificada pelo salmista no Salmo 123 é a necessidade da misericórdia, não do homem, mas de Deus. O homem não tem misericórdia. O homem quer satisfazer os seus desejos e a sua vontade. Misericórdia não é algo que pode ser exigida, pois não nos é de direito. Você não pode ir perante Deus e falar assim, Deus, eu exijo que você faça isso, como há igrejas que fazem. Você não tem esse direito. Mesmo não tendo direito, ela é uma necessidade para nossas vidas. Nós precisamos dela. Essa é uma necessidade suprema nas nossas vidas, pois com ela nós podemos ter esperança. E com esperança nós podemos continuar a nossa caminhada. Se Deus retirar a misericórdia da minha vida e da sua vida, a esperança ela vai reduzindo até que ela acaba. Em não havendo esperança, a nossa vida ela perde o sentido. Que nós possamos discernir entre nossos desejos e necessidades. Você pode ter desejos, você pode ter sonhos, mas elas não são necessárias para a sua vida. Mas nós temos que focar, na verdade, nas nossas necessidades. O ar você não precisa pagar. A água, a gente tem caedro e tudo mais, você não vai morrer de sede. Dificilmente você vai morrer de sede nesse país, Brasil. Talvez você morra de sede no deserto, Saara, ou lá nas caatingas do Nordeste, no lugar, a parte mais árida, em que você não tem acesso, mas, em regra, você não vai morrer de sede. Você não vai ficar sem ar, a menos que seja uma enfermidade. Se nós focarmos nossa vida nas necessidades, nossa vida será menos atribulada e mais prazerosa e com mais paz. O que você precisa?
Você precisa de 2 carros na garagem para você ter paz? Se é isso, você vai precisar do 3º e o 4º. Conversava com o André ontem. Será que o ônibus é suficiente? Será que o caminhão é suficiente? A gente tem que pensar nessas coisas. Será que para mim esta casa é suficiente? Será que é suficiente eu ter o dinheiro para eu comer e para eu me vestir, como a palavra diz? Os dias são maus e devemos manter a nossa confiança no Senhor. Que Deus nos conceda a nossa verdadeira necessidade, que não é comida, não é bebida, não são imóveis, não são meios de transporte, mas é Jesus Cristo. Ele é a sua necessidade. Sem Ele você não pode viver. A palavra de hoje tem como título A Beleza da Criação. Nós vamos sair um pouco daquela temática que a gente está caminhando e nós vamos passar para falar um pouco sobre gratidão a Deus. Às vezes a gente foca tanto nas nossas necessidades que nós esquecemos de ver o que Deus já nos deu, o que nós já temos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmos número 8. Salmos 8 será o início. Hoje nós teremos o início da nossa meditação nesse salmo. Salmos número 8. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre nas sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome. Palavra do Senhor. Amém? Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra. Sua palavra, Pai querido, que é maravilhosa, assim como o teu nome, assim como a tua criação. Nós estamos nesta noite, Pai, com o desejo, com o objetivo de te louvar, te adorar e bendizer. Temos, Pai, ficado demasiadamente fixos nas nossas dificuldades e não contemplamos com tanto vigor mais as tuas maravilhas. O Senhor fez, Pai, a nós, seres humanos, um pouco menor do que o Senhor. E o Senhor nos permite, Pai, cuidar da criação, da natureza, e nos dado, Pai, recursos para assim o fazê-lo. Nesta noite, Pai, queremos mais uma vez pedir que o Senhor abra os nossos corações e através do Teu Santo Espírito o Senhor possa dar o recado santo para as nossas vidas. Peço também, Senhor, mais uma vez que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade. Que apesar da minha pequenez, da minha falha, da minha falta de preparação, que
Que o Senhor possa me usar como instrumento da tua vontade nesta noite, para a glória, honra e louvor do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A criação, ela é maravilhosa. Uma das pessoas com quem nós convivemos que relata bastante isso é a Menise. Ela, com o jeito dela, irreverente, ela sempre manda abraços para todos, fala que está com saudade de todos. Ela fala da criação, ela fala do céu de Brasília. Ela para e começa a contemplar a natureza. E é algo que muitas vezes nós deixamos de prestar atenção. Pessoas como o André, o Felipe, a Esther, a Rayane, o Alice, que trabalham com flores, eles têm em suas mãos toda uma diversidade da manifestação da glória de Deus. E acho que, eu não sei, mas talvez eles não consigam contemplar mais a beleza de uma rosa. Talvez quantifiquem num valor de compra e venda. Agradeçam a Deus pelo recurso que o Senhor proporciona através disso, mas não olham mais para um botão de rosa ou para uma orquídea, um lírio, e olhem realmente vendo a face de Deus. A criação, ela é bela. Davi, refletindo sobre a bondade paterna de Deus, porque Deus é nosso Pai, refletindo com a sua bondade paterna de Deus para com o gênero humano, ele não se contenta em simplesmente dar graças por ela, mas ele fica fascinado. Na noite escura talvez seja difícil, ainda mais aqui em Brasília, mas se você for para o interior e você olhar para os céus, você vai ver a grandeza do universo que é criado, em que Deus ele coloca o planeta Terra como o centro de todas as coisas. Apesar do planeta Terra ele girar em torno do Sol, na verdade o universo inteiro gira em torno da Terra. Não é algo físico, astrológico, é espiritual. Foi aqui que o Senhor morreu. Foi aqui que ele ressuscitou e a partir da sua morte ressuscitou, ele pode redimir toda a criação. Davi olha para esta criação e ele fica fascinado. A criação é o foco deste hino de louvor. É a última parte de Gênesis 1 convertida em cântico, em que o Senhor fala: tudo que eu criei é bom. O hebraico bíblico não tem esta palavra, não tem palavra para obrigado, Senhor. Porém, maneja a ideia para expressar gratidão de uma forma que se assemelhe às nossas expressões, como nós quando recebemos um presente. Ontem recebi meu presente Dia dos Pais e aí depois de eu murmurar um pouco, que eu murmuro em relação a gastar comigo, e eu olhei e falei assim: muito obrigado. E aí me perguntaram: você achou bom? Eu falei: achei bom, achei muito bom. Hoje a minha esposa fez um almocinho para mim e ela falou: come isso aqui, você não está comendo isso para me agradar? Eu falei assim: eu repeti 3 vezes, não tem como eu fazer uma vez para agradar. Na verdade, eu estou demonstrando a minha gratidão a você através disso, da minha repetição. E você pode dizer exatamente como eu queria. Que lindo! As expressões de deleite nas obras de Deus, como aqui no verso 1, que nós vamos ler novamente, são um modo de agradecer por elas. Aqui um cântico de júbilo e louvor à atividade criativa de Deus. Salmos 8, verso 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O salmo se abre com uma declaração da majestade do nome de Deus, como em Crônicas, 1 Crônicas 29, 12, em que o cronista diz: riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está engrandecer e a tudo dar força. Cronista, salmista e quem sabe você olha para a natureza, olha para o teu filho, para a tua filha, olha para as coisas
da criação e olha e fala assim: eu vejo Deus aqui. Você não vê um artista, mas você o conhece pelas suas obras. Se você tiver oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de ir para a Europa, mas se você for para a Europa, naqueles grandes museus da França, da Inglaterra, e aí você entrar naqueles lugares enormes, você vai olhar e falar assim: olha que obra bonita. Talvez você não entenda nada de arte, mas você olha e fala assim: que bonito, isso que diferente. E talvez você, estudando um pouquinho, você passe a conhecer um pouco quem foi aquele autor daquela obra. Você também não vê Deus, mas através da sua palavra, mas através do que ele fez, você também pode conhecê-lo. Deus, nesse versículo 1, quando ele fala Senhor, ele usa uma palavra especial. Esse Senhor não é qualquer Senhor. É o Senhor tratado como o tetragrama de YHWH, que as pessoas chamam de Yahvé, em que está usando um termo que é pouco usado nas Escrituras. Foi usado em momentos como, por exemplo, o pacto que foi feito com Abraão, com Moisés. Não foram muitas vezes que ocorreram na Bíblia, mas neste salmo ele está falando deste Deus que faz um pacto e uma aliança e ele não quebra. O pronome nosso, nosso Deus, nosso Senhor, ele está falando sobre intimidade. Não é um Deus que está longe, é um Deus que está perto. É um Deus que faz parte da vida. E ele não se refere a qualquer um. Às vezes as pessoas falam assim: Deus, ele é pai de todo mundo. Não é. Ele é pai de alguns. Pessoas que dobram os seus joelhos, pessoas que confessam o seu santo nome. O povo de Israel tem intimidade com Deus. O povo cristão, ele tem intimidade com Deus. E desta forma você pode falar: meu Deus, meu Pai, como salmista. Salmo 145:1 diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu. Esse Deus das Escrituras é o meu Deus. Pode ser seu também, mas ele é meu Deus. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Rei porque ele governa na minha vida e governa na vida do salmista. Bendirei o teu nome para todo sempre. Bendizer o nome do Senhor é uma ação totalmente diferente de você murmurar todo o tempo. Quando você murmura, quando você reclama, em especial com seres humanos que não podem te ajudar em nada, você não está bendizendo o nome do Senhor. O caráter de Deus é visto no mundo criado. E para os olhos dos crentes, o mundo todo manifesta a glória de Deus. Quando você olhar para o seu prato de comida, se tiver uma cenoura, se tiver uma alface, se tiver um tomate, olha como a glória de Deus. Aquele legume, aquela fruta, entendeu? Nada processado, você não vai conseguir ver Deus no miojo, talvez consiga, né? Mas é mais difícil, é mais fácil você ver numa fruta e você imaginar que as frutas elas são todas iguais e elas, talvez você não tenha pensado nisso, uma árvore dando frutos todos iguais. É uma coisa tremenda, porque os seres humanos eles não geram pessoas iguais, a menos que sejam gêmeos. Mas a natureza, você vê a natureza gerando melancias iguais, de diversos tamanhos, mas são melancias iguais. Mateus capítulo 6, verso 28 e 29, ele fala sobre essa maravilha da criação. Antes ele faz uma pergunta para mim e para você, e pergunta: por quê? Você que é tão importante para Deus, pela qual Deus entregou o seu Filho amado, por que andais ansiosos quanto à sua roupa? Com que você vai vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eu vou de novo para o pessoal que vende flores. Como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo. Quem está falando é Jesus Cristo, através do evangelista Mateus. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E a história, quando você vê Eclesiastes, você vê os livros de Reis, tal, a história
Você vê que as pessoas elas vinham de outros países, elas não pegavam um avião, elas vinham de camelo, de cavalo, demoravam meses, vinham de navio meses para chegar lá simplesmente para falar assim: eu ouvi Salomão falar de você. E eu não acreditava, e eu falei assim: eu não vou passar as minhas férias na praia, eu vou lá conhecer Salomão. A rainha de Sabá, ela falou assim: a tua grandeza, Salomão, observando o seu palácio, observando o seu trono, as suas vestimentas, todas as coisas, os seus servos, você é muito mais do que me falaram. E aí Jesus Cristo vem e fala assim: esse Salomão, em toda a sua glória, ele não é igual, a veste dele não é tão bela como a dos lírios do campo. Por que a gente anda preocupado? Davi louva reconhecendo diante dos seus olhos o grandioso poder e glória de Deus na criação e no governo do universo. Ele cria, ele determina o funcionamento e ele mantém. Ele não criou você como filho dele, como filha dele, para você ficar abandonadinho. Você não é um cachorro que é abandonado pelo dono porque cansou de ter aquele animal dentro de casa. Você olha as ONGs de animais, eles estão preocupados no fim da pandemia, porque dentro da pandemia houve muita adoção de animais, eles têm medo de depois que as pessoas voltarem a uma rotina normal, eu não tenho mais tempo de cuidar desse cachorro, vai, anda com o carro, para, e você deve ter visto vários vídeos desses, joga o cachorro para fora, e o cachorro sai correndo atrás do carro e o carro vai embora. Você não é isso. Deus, ele te criou, ele determinou como iria o seu caminhar e ele te cuida de você. Entretanto, é estranho que Davi tenha iniciado esse salmo com uma exclamação, porque o normal, como por exemplo o exemplo que eu falei para você do presente que eu ganhei. Antes de eu falar que eu gostei, o que eu fiz? Abri a caixa. Quando você recebe um presente, antes de eu falar que eu gostei do alimento que foi feito para mim hoje, eu experimentei. E ela, com muito zelo, colocou só um pouquinho lá e eu comi, eu falei: eu gostei, mas não mais. Antes de você ter essa exclamação, eu gostei, antes do salmista falar, ó Senhor, quão maravilhosa, ele deveria ter descrito a criação. Mas se tivermos em mente o que se diz em outras passagens das Escrituras, referente à impossibilidade de se expressar em palavras as obras de Deus, nós vamos entender Davi. Porque se Davi começasse a falar da criação, ele ia escrever Bíblias e Bíblias e Bíblias e Bíblias. Davi, ele era uma pessoa que ele adorava o Senhor de corpo e alma. Se você não sabe, quando ele traz a tenda de lá de outra cidade onde estava, que ele, antes de construir aquele templo, que ele não foi permitido, quem construiu foi Salomão, ele finca 4 pauzinhos no meio da terra, coloca uma tendinha assim, a arca do Senhor está lá, ele vai pegar poeira e tal, mas ele fez mais de 3.000 instrumentos, porque ele queria glorificar a Deus. O salmista Davi, ele não consegue expressar a grandeza de Deus detalhadamente. Romanos 11:33 diz: ó profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo fala, Deus, ele é grande demais, a sua criação ele é grande demais, a sua ação é maravilhosa. Quem pode tentar imaginar que Deus é esse? Mas apenas de leve ele fala sobre esse tema e insiste principalmente sobre a infinita bondade divina de Deus para conosco. Se você puder imaginar que o mundo poderia ser todo cinza, sabe quando você manda imprimir uma folha? Aí você pode imprimir colorido ou cinza, escala de cinza. O mundo poderia ser cinza. Como que você ia poder saber que tinham outras cores? Mas ele, no seu amor, ele faz esse mundo colorido. As pessoas que são mais antigas lembram que o Windows ele tinha 12 cores. Depois passou para 256 cores. Você falava assim, uau! 13 milhões! Agora não sei se tem como você quantificar
a quantidade de cores que existe, que são tabuladas pelo ser humano, e existem muito mais. Existe diante dos nossos olhos, em toda a ordem da natureza, os mais ricos elementos a manifestarem a glória de Deus. Mas visto que somos inquestionavelmente mais poderosamente afetados com o que nós mesmos experimentamos, Davi nesse salmo, com grande propriedade, expressamente celebra o favor especial que Deus manifesta no interesse da humanidade. Talvez eu fale para você do leão ou do tigre, ou mesmo de flores que você não tem contato, e você não consiga fazer referência à glória de Deus, mas quando você começa a olhar para a ação de Deus na sua vida, não tem como você não dizer que ele não tem como dizer que ele não existe. Você que consegue andar, você que tem 5 dedos nas mãos, em cada mão, 5 dedos em cada pé, você tem 2 pulmões, você consegue respirar. Você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Mais cabelo ou menos cabelo? Uma voz mais melodiosa, como a do irmão Cláudio? Uma voz um pouco mais grave, não tão melodiosa como a minha, mas nós temos voz. São motivos de nós entendermos a glória do Senhor. Davi, portanto, ao refletir sobre a incompreensível bondade com que Deus decidiu graciosamente abençoar a raça humana, você é abençoado. Amém. Você é abençoado, você tem muito motivo para glorificar Deus. E sentindo todos os seus pensamentos e sentidos mergulhados em contemplação e subjugados por ela, exclama que esta é uma coisa digna de admiração, visto que não tem como ser expressa em palavras. Você não consegue expressar? Curva a sua cabeça, feche os olhos e pense em Deus. Se abrir os olhos, contemple a maravilha de Deus na sua vida. O lugar onde você mora, a comida que você come, a água quente do seu chuveiro, são todos motivos de glorificação a Deus. Porque não é todo mundo que tem. Por isso o Espírito Santo, que dirigia a língua de Davi, sem dúvida pretendia com sua instrumentalidade despertar os homens da mornidão e indiferença que lhes são tão peculiares, como é comum nós olharmos para as bênçãos de Deus como algo normal. Nós acordamos e não conseguimos agradecer por mais um dia. Nós conseguimos reclamar. O Espírito Santo, ele quer nesta noite te despertar. Nós somos tão acostumados que nós, de maneira que não nos contentemos em apenas celebrar o infinito amor de Deus, mas que nós façamos isso de todo o nosso coração. Comece a ser mais grato. É algo que eu tenho ouvido muito esses dias. Comece a ser mais grato pelo que você é, pelo que você tem. Não tem carro? Você tem perna. E você pode caminhar. Apocalipse 3, versos 15 e 16, Jesus Cristo, falando ao anjo da igreja de Laodiceia, ele chama a atenção dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E Deus fala: acorda, desperta, seja grato, olhe para as coisas de forma grata, tenha como uma prática agradecer o alimento antes de você comer. Quando você for tomar um copo de água, olhe para aquela água e fale: Senhor, obrigado. Sabe o que vai acontecer com você? Se você fizer disso uma regra, você vai começar a olhar para as lutas e dificuldades como nada.
Agora, se você tem um coração murmurador, você acorda desesperado, salta da cama, não tem tempo nem de dar um alô para o seu cônjuge ou para o seu parente ou fazer nada, não tem nada, você já acorda no desespero, reclamando, todas as coisas do dia vão lhe ser desagradáveis. É normal. Porque o seu coração está tão cheio de indisposição, que é isso que você vai fazer. A exclamação de Davi no verso 1 implica que quando todas as faculdades da mente humana são aplicadas ao máximo na meditação sobre esse tema, elas ainda se tornam insuficientes. Mesmo que você se esforce, você nunca vai conseguir chegar num padrão total. Mateus 22, 37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se esforça, se dedica. O nome de Deus deve ser aqui subentendido como sendo o conhecimento do caráter e perfeições de Deus, até o ponto em que ele se nos faz conhecido. Escrituras. Este é o caminho. Nós não conseguimos a excelência, mas nós continuamos tentando. Davi, portanto, diz que a terra está cheia da maravilhosa glória de Deus. Isaías 6,3 faz: e clamavam os serafins, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E você vai sair da sua casa, e você vai pegar o seu carro. Esse carro manifesta a glória de Deus. Esse portão da minha casa, esse asfalto que eu estou andando, esse céu, esse ar, esse trabalho onde eu vou entrar. As pessoas vão olhar para você de maneira diferente. Não tem como. E você vai ser mais feliz. Esta angústia, ela vai ficando de lado. Ela não tem tanto peso mais, porque você tem os olhos de gratidão. O último versículo dessa noite, Salmos 8,2 diz: da boca de pequeninos e crianças, de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O salmista agora declara que a providência de Deus, a fim de fazer-se conhecida pelo gênero humano, não espera que os seres humanos, os homens, cheguem à maturidade, mas ainda na pequena infância emite tanta glória quanto é suficiente para refutar os ímpios, que por seu profano desprezo gostariam, se possível fosse, de eliminar o nome de Deus da face da terra, porque eles não conseguem mais ouvir. 2 Timóteo diz que haverá tempo em que a palavra de Deus ela vai ser um comichão no ouvido das pessoas, e as pessoas elas vão querer, com aquela coceira, sair de perto da palavra. É exatamente o tempo que nós vivemos. As crianças, elas manifestam a glória de Deus. Manifestam também o pecado humano, mas elas manifestam a glória de Deus. Lucas 2,46, após haver uma festa ali em Jerusalém, Maria e José voltam e cadê Jesus? Será que ele está no meio das pessoas, daquele grupo que estava nômade, que estava caminhando lá de uma cidade para outra, e procura, depois de 3 dias, vamos voltar para Jerusalém. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e aqueles doutores estavam espantados. Como que essa criança tem tanta sabedoria? Cuide dos seus filhos. Invista nos seus filhos. Independente da dificuldade. Filhos, sobrinhos, netos. Invista. Não permita que corra a revelia. O mundo está fazendo assim, querendo abraçar. Você fala, não, quem vai abraçar sou eu. É a função de você como pai. É a função de você como mãe, tia, irmã. Os homens tentam impressionar com falas difíceis, mas Deus não carece de poderosa eloquência. Nem mesmo de linguagem metódica, porque a linguagem infantil, mesmo quando não bem expressa, é bastante ágil e capaz. Pergunta para o Alice e para a Ingrid se quando a Juju ela reclama, eles não sabem o que ela quer. Ela sabe sem falar, agora que ela deve estar falando alguma coisinha, mas mesmo sem falar ela consegue se expressar. 1 Coríntios 1,27 diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios,
e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então sim, Deus, ele fala através das crianças. Pode se perguntar em que sentido. O salmista fala de crianças como proclamadoras da glória divina. Mateus 21:16 diz: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Por quê que o salmista está falando de crianças? Porque as crianças são simples. Não é que elas não são pecadoras, elas são simples. Se aquilo não está gostando, não está gostoso, ela fala. Eu lembro que eu já ri muito com minha família sobre essa historinha, em que uma mamãe, uma criança recebeu cuequinhas. A Rosana está rindo. Recebeu cuequinhas, 3 cuequinhas, naqueles pacotinhos da C&A, aquela coisa lá. E aí a mãe ligou para agradecer o presente, para a tia lá que deu. Falou: olha, o fulano, ele está aqui, o que ele quer agradecer. Fala obrigado para a tia. E aí ela fala assim, ele falou: obrigado, tia. Obrigado, tia. Olha, ele gostou bastante das cuequinhas. Fala que você gostou das cuequinhas. E ele fala: não gostei não. Não, fala que você gostou. Não, não gostei. Não gostei nada de cuequinhas. Que cuequinhas? Coisa chata. As crianças, elas são simples no seu falar. Davi, portanto, tem toda a razão de lembrar que ainda que as línguas de todos que chegam a dar idade adulta, mesmo que você calhe a sua boca, os balbúcios, aquele blú das crianças, que não se pode entender pelo Espírito Santo, se necessário for, vai ser suficiente para celebrar louvores a Deus. Lucas 19:40 diz: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E se os adultos não falarem? E se as crianças não falarem? As pedras clamam. A natureza clama. Ele não só introduz as crianças como testemunhas e proclamadoras da glória de Deus, mas também atribui vigor plenamente desenvolvido às suas bocas, capaz de facilmente dispersar todo um exército de ímpios. Josué 23:10 diz: um só homem dentre vós vos perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Por que você tem medo de empreender? Por que você tem medo de avançar? Por que você tem medo de dar este salto no vazio e confiar em Deus? Um persegue 1000. Deus não precisa declarar guerra com grande poderio para conquistar. Apenas Ele desperta o seu coração. Desperta o meu coração. Em obediência. O povo de Israel no deserto, a hora que via a coluna de fogo durante a noite, ou a coluna de nuvem durante o dia, levantar e começar a se mover, se levantar. Eles não questionavam: será que é? Será que não é? Está na hora, posso esperar um pouco? Eles levantavam e iam. 1 Samuel 17:45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu, aquele Golias afrontando os exércitos do Deus vivo, aquele menino, mais menino do que homem, sardento, ruivo, como a palavra descreve, ele fala para aquele homem gigante com quase 3 metros de altura, e a descrição da lança dele, que era como um não sei o que de tear, e as escamas da negócio pesavam não sei quantos quilos. Tu vens contra mim com a espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Deus não carece de poderosas forças militares para destruir os ímpios. Em lugar deles, até a boca das crianças é suficiente para o seu propósito. Ainda que os seus inimigos se esforcem ao máximo, e mesmo que o seu ódio arda centenas de vezes, ele pode usar a debilidade de uma criança para resolver o problema. Se Deus, Ele age assim, através das crianças, imagina o que Ele vai poder fazer através da sua vida, quando você decidir fazer. Quando você sair desta concha que você se encontra. E você, como a Ludmila Ferber na sua música fala, você romper em fé.
Não é decisões desesperadas, não é decisões irracionais, podem ser. Mas imagina quando você despertar, quando você começar a falar de Deus, quando você começar a poimar em olhar para as coisas que Deus fez, não com murmúrio, mas com gratidão. Jesus Cristo, com 11 homens, ele impactou o mundo. Imagina o que ele pode fazer através da sua vida, na sua família, no meio em que você vive. Maravilhas. Amém. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. E de eternidade em eternidade o Senhor se manifesta. Nós, Pai, agradecemos ao Senhor pela tua santa e bendita palavra. Eu peço, Pai, que essa palavra possa realmente ter entrado no coração de cada querido, de cada querida, e gerar mudança e transformação. Que nós possamos ser nesta terra despertos pelo teu Espírito Santo, a elevarmos louvores ao Senhor. Amanhã de manhã, quando nós acordarmos, nós possamos olhar para o que nós temos, possamos abrir a janela e olhar para os céus e contemplar a glória e a majestade do nosso Deus. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Senhor Deus, quero agradecer a Ti por esse dia, por esse tempo, por esse Dia dos Pais, pela vida de cada querido e querida que esteve conosco nesse dia. E aqueles que vão assistir esses cultos, Pai, essas dominicais, em dias depois, que o Teu Espírito Santo possa abençoar a cada um, que cada um possa ter uma semana abençoada para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um restante de noite abençoado. Vá se alimentar, vai ter comunhão com a sua família para você enfrentar o dia de amanhã. Que Deus te abençoe.